Calma, gente. Tudo vai fazer sentido. Antes disso, eu tenho certeza que tem algumas pessoas aqui que nunca ouviram falar de mim e que já caíram de paraquedas nessa loucura toda. Eu sou a Prof. Júlia Nigro, especialista em brigadeiros e doces especiais e agora a filme detentora do objetivo de mostrar para você a sua liberdade. Por isso, criadora do programa Doces Especiais por Júlia Nigro, um programa com o objetivo de fazer você aí usar a sua criatividade para se libertar de paradigmas desse mercado de doces. Durante essa série, você vai aprender o caminho para a sua liberdade como confeiteira. Eu vou te ensinar de forma prática como utilizar o conhecimento a seu favor. Mas eu já vou deixar bem claro aqui, logo no começo, tem como você ganhar seus 10, 15, 20, 30 mil reais por mês vendendo brigadeiros e doces especiais, claro. Mas eu não vou usar aqui o quanto você pode ganhar. Eu não vou mostrar somente a liberdade financeira para você. E eu não vou prometer que você vai ganhar 5 ou 10 mil reais em menos de 2 meses fazendo doces especiais. Por quê, gente? O meu propósito aqui é diferente. A minha missão nessa série, com essa experiência cinematográfica que você está tendo, é para te libertar. Mas através da sua criatividade, você ser livre de verdade e viver na vida real. Do Japão, eu fui esse ano pro Brasil com a minha família para tirar umas férias, mas por causa da pandemia, nosso plano não deu muito certo. Eu conheci você, que mudou minha vida nos brigadeiros. Eu tinha muita dificuldade nos pontos de cozimento, mas assistindo às suas aulas, esse medo se foi e agora é uma sensação de felicidade de ter conseguido. Espero continuar nessa área de confeitaria, que é uma área que eu amo muito, que minha mãe sempre falava que a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos. Obrigada. Meu nome é Daniele e só posso agradecer a Deus pela oportunidade de ter conhecido a Júlia, conseguir realizar o sonho de fazer os brigadeiros que eu sempre quis, tenho aprendido muito e já tô vendo muitos resultados, já tô tendo mais vendas, graças a Deus, tendo muitas encomendas e mudado a minha realidade. Eu sou Fabiana, eu moro na Bahia, em Feira de Santana. Eu fui demitida agora, no mês de agosto. Tenho uma bebezinha de 7 meses e decidi que eu queria fazer diferente dessa vez por conta dela. Eu decidi que eu queria trabalhar em casa, trabalhar com coisas que eu pudesse cuidar da minha bebê e puxar uma rendinha extra para mim também. Tomei coragem, comecei a fazer os brigadeiros de Júlia. Sucesso! Eu venho do ramo do varejo, eu trabalhava com eletros, um ramo muito estressante. Tá sendo tão prazeroso, tá sendo tão maravilhoso. Eu tô tendo tantos feedbacks positivos, tô muito feliz. Tô sendo muito feliz e o melhor, podendo cuidar da minha bebê de 7 meses. Meu nome é Giane e foi um marco na nossa vida, na minha vida, porque antes fazia o doce, um brigadeiro, a gente fala brigadeiro, pensa, um doce enrolado no granulado e simples. Não, ela conseguiu fazer com que as aulas, os doces, transformassem para mim e para minha família algo mais do que especial. Como diz as minhas filhas disseram hoje, isso não é doce, mãe, isso é uma obra de arte. E aqui está, esse doce é uma obra de arte que nós fizemos hoje. Graças a Júlia, que com todo carinho, paciência, ela nos ensina. Ela ensina a amar aquilo que nós fazemos, a valorizar. E não existe o impossível, existe a dedicação. Que eu acreditava que eu não seria capaz. E ela fez o impossível acontecer. Eu consegui, você vai conseguir. Sejam muito bem-vindos à série Doces Criativos. Gente, durante esses 3 episódios, você já notou que eles estão incríveis, né? Eu vou te mostrar como você vai usar a sua criatividade para se libertar dos paradigmas do mundo dos doces. Eu sei que você pode pensar assim, mas, prof, eu não sou criativa, eu não consigo fazer coisas diferentes. Parece que a minha imaginação é, bloqueada para essas coisas. Calma aí, chuchu. Você vai notar durante esses 3 episódios que a criatividade está mais ligada ao seu conhecimento do que à sua imaginação, sabia? Você vai conseguir entender que quando você sabe tecnicamente sobre sabor, as quantidades, criar, na verdade, é uma consequência, gente. Literalmente, o conhecimento te liberta. Eu vou te ensinar aqui também uma receita que me pedem muito. A tal da bala do brigadeiro. Um doce completamente inusitado e criativo que a gente vai fazer aqui, viu? Esse é o episódio número 1 e nele eu vou te contar como que eu descobri que era tudo uma mentira.
um choque de realidade sobre algumas informações que andaram te passando por aí, viu? Que mais parece que você tá vivendo numa simulação e sendo cobaia de uma receita pronta de internet, né? Eu vou te ensinar nessa aula aqui, nessa primeira parte, a massa do brigadeiro de café. E você vai ver como é que a gente vai simular o sabor do café dentro dessa massa aqui. Bom, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu não sou gastrônoma e não fiz faculdade de gastronomia. Eu sou biomédica de formação. Então, assim, eu me formei na faculdade de biomedicina e logo durante a minha carreira ali, eu já comecei a sentir uma necessidade de trabalhar mais perto dos alimentos. Comecei com um projeto científico na parte de engenharia de alimentos, vigilância sanitária. E assim que eu me formei, eu tive uma ajuda muito grande do meu pai, que era empresário na época, e a gente pegou um dinheirinho que a gente tinha e eu consegui abrir, né, empreender logo ali, eu tinha 21 anos, uma loja de chocolate lá na Avenida Paulista, em São Paulo. E aí os meus desafios começaram a acontecer, porque eu era super nova e não tinha experiência nenhuma de administração e fui vindo na raça e na coragem. Essa loja ganhou o prêmio da Veja Beber e Comer em 2009 e a gente ficou com ela aberta 2 anos e meio. Quando que eu resolvi fechar a loja? Quando eu conheci meu futuro marido, o Ricardo, e a gente vivia naquela loucura de São Paulo, quem é de São Paulo vai saber exatamente o que eu tô falando. Eu trabalhava 24 horas por dia, morava num lugar e atravessava a cidade inteira, demorava 2h30 lá para chegar. E aí a gente achou que tava demais o nosso ritmo e a gente tava próximo ali de casar. A gente falou, quer saber? Nessa época apareceu uma oportunidade da gente vir para Balneário Camboriú, que é a cidade onde eu moro hoje, e assumir um negócio que não tinha absolutamente nada a ver com os meus chocolates e o meu mundo de doces. E a gente resolveu encarar, porque a gente estava começando a vida e aí naquela época a gente precisava de dinheiro e eu vendi a loja. Com muita dor no coração, porque eu amava fazer aquilo, mas naquele momento da minha vida eu precisava optar por uma coisa que fosse me dar mais respaldo para eu poder montar e depois voltar a fazer o que eu realmente queria fazer. E aí a gente veio para Balneário Camboriú vender malas, que não tinha absolutamente nada a ver com o meu mundo fantástico dos doces. Gente, eu nem preciso falar para vocês que eu ficava mais tempo no café que tinha na frente da loja, comendo bolo, tomando café, do que propriamente dentro da loja de malas, né? Eu olhava para aquele café e eu falava, quero voltar, eu quero que meus doces estejam ali. E assim aquilo foi, né, nutrindo a minha vontade. Até que chegou a hora de eu ter minha primeira filha. Eu engravidei, minha primeira gravidez, eu ainda tinha essa loja. E ela foi de altíssimo risco. No 3º mês, eu tive um sangramento super importante. E eu fui internada e eu fiquei 30 dias internada sem poder ir para a loja, sem poder gerir, sem poder fazer gestão de nada. E nessa época foi bem complicado, porque quando a gente se afasta do negócio que a gente tem, a gente sabe que não anda, né, como a gente espera. E a gente, de novo, ficou diante de uma situação muito difícil de ser tomada. O que a gente vai fazer? Eu não podia mais ir para a loja, eu tinha que ficar em casa e o repouso era absoluto. Eu não podia levantar, para você ter uma ideia. Então, quando o médico me liberou para ir para casa, eu literalmente passei os 8 meses deitada com a perna em ângulo 45 graus. E a gente resolveu vender a loja. O Ricardo acabou saindo para trabalhar no mercado e eu fiquei em casa. Eu falei, o que eu vou ficar fazendo durante esses 8 meses sentada com a perna para cima, literalmente? Eu fui estudar. E aí, naquela época, a gente não tinha tanto conteúdo ainda como tem hoje, então eu mergulhei mais nos livros, né, propriamente ditos. Fiz um monte de curso, um monte de coisa que tinha online na época, que não era muita coisa, e fui nos livros. De quê? De receita, de doce, de confeitaria, de gastronomia, mergulhei nesse mundo. Eu sei que acabou ali, eu cheguei até o 9º mês de gestação, tudo certo, tudo maravilhoso. A Ana nasceu e eu falei, cara, agora eu preciso voltar e olhar um pouquinho pra mim, porque eu tava naquela depressão de o que eu vou fazer agora. Eu não tinha mais a loja e eu tinha que ficar em casa, eu tinha um recém-nascido e aquela coisa que a gente passa e fala, meu Deus, e agora? Eu falei, eu vou voltar de alguma forma pra dentro do mercado. Eu não podia abrir loja de novo, mas eu podia fazer encomenda. E aí surgiu a ideia de eu fazer o chá de bebê da minha filha, né? O primeiro aninho dela, o chá de bebê não, mas o primeiro aninho dela. Eu comecei a testar as coisas, tudo que eu tinha estudado durante a gestação toda. Eu falei, pô, vamos botar em prática e vamos ver que borogodó que vai dar isso aqui, né? E aí, gente, eu fiz o primeiro aniversário dela. E aí, logo de cara, eu já comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente naquilo tudo. O tema dela foi de fada, na época, e eu lembro que os convidados, eles chegavam e eles falavam, nada, onde você encomendou os docinhos? Eu falava, não, fui eu que fiz. Mas como assim?
Aí surge aquela pergunta que certamente você já ouviu aí do outro lado, tenho certeza. Mas você é biomédica e tá fazendo doce para vender para fora? Como assim? Gente, esse tipo de pergunta vinha com uma certa frequência, porque as pessoas não entendem, às vezes, que você gosta, né, tem paixão por fazer alguma coisa, mas que, poxa, você é formada, você tem um diploma, por que você tem que ser médico, dentista? Bom, então eu fiz o aniversário dela, e nesse aniversário eu percebi que realmente eu tinha uma veia, né, para voltar com tudo aquilo que eu tinha estudado. E aí eu comecei a entrar no mercado de doces efetivamente. Eu comecei a pegar casamentos. E aí foi onde eu comecei a crescer, porque eu comecei a fazer network com as cerimonialistas e os casamentos começaram a acontecer e chegou uma hora que eu já não tinha final de semana mais livre. Isso literalmente, a gente trabalhava, quem trabalha com evento não tem data, não tem feriado, não tem final de semana, não tem nada. A gente começou a ficar muito conhecido. Eu fundei a Bendito Brigadeiro, que foi por onde eu comecei. E aí foi um sucesso, um auge, um crescimento, assim, foi muito bacana. Quando eu cheguei no auge, eu comecei a entender algumas coisas que eu via por aí, falando, pô, você pode ganhar 5, 10, 15 mil fazendo eventos. E aí eu comecei a entender que aquilo realmente poderia existir, que aquilo dava certo. Mas olha o tanto que eu me dediquei para isso, gente. Não tinha final de semana livre, era uma coisa atrás da outra, sem feriado, sem nada. Pauleira mesmo. Mas, sem esforço, a gente não vê resultado, né? Então, era possível e pra mim estava sendo possível. Eu achei que era hora, então, da gente engravidar do nosso segundo filho, o Thiago, filho do mês. Foi em meados de 2017, mais ou menos. Nessa época, gente, o Brasil estava começando a entrar naquela crise econômica. O Ricardo perdeu o emprego que ele tinha, fixo nessa época, e eu tive que segurar a bronca da casa praticamente ali, né, só no financeiro do que a gente já vinha arrecadando com os eventos. E aí, claro que ele veio para me ajudar nessa fase, né, nessa época, eu tava grávida, e a gente levou tudo ok até os 8 meses e meio. Quando eu cheguei nos 8 meses e meio de gestação, eu tinha uma encomenda para entregar no dia 1º de julho, não esqueço até hoje, era uma festa com o tema dos Minions infantil. E eu resolvi que eu ia parar as minhas encomendas no dia 1º de julho, não ia mais fazer nada, porque eu precisava ter um tempo para ganhar o Thiago, né? Pois bem, ali no dia 26, mais ou menos, de junho, eu estava preparando umas coisinhas, fazendo modelagem de pasta americana, trabalhando ali nos detalhes. Eu lembro que esse dia eu trabalhei cansado, estava muito cansada, eu trabalhei sentada. Chegou de noite, era umas 11 horas da noite mais ou menos, quando eu parei, eu sentei no sofá e eu ouvi um estralo, fez um clec. E aí eu falei, meu Deus, eu achei que a minha bolsa tinha estourado. Quando eu olhei, que eu vi que não era bem a bolsa que tinha estourado, eu chamei o Ricardo e falei, acho que a gente precisa ir para o hospital, que eu realmente estava tendo um sangramento bem importante. E a gente saiu e chegando lá, a médica olhou, ela falou, olha, a gente vai te deixar em observação, por enquanto não tem nada de grave. Na verdade, eles queriam me mandar para casa, eles falaram, você pode voltar para casa e se esse sangramento aumentar, você volta. Mas tinha sabe quando uma vozinha fala assim com você? Eu falei pra ela, eu não quero ir embora, eu tô com medo. Porque já tinha acontecido isso comigo na primeira gravidez. Então eu sabia que se eu voltasse pra casa poderia acontecer alguma coisa mais séria. E de fato, eu acabei ficando internada nesse dia, né? Isso foi de madrugada. No outro dia de manhã, às 8 horas da manhã, o Ricardo foi chamado para resolver uns problemas que ele estava tendo na parte profissional dele. Eu falei, não, amor, pode ir. Mas ele saiu, não deu 40 minutos, esse sangramento acabou se intensificando. E daí eu desci para UTI, e aí o médico falou para mim que eu teria que fazer uma cesárea de emergência. Ele falou, olha, o seu bebê tá bem, mas a gente vai ter que fazer essa cesárea, porque a sua vida tá em risco, você tá sangrando muito e, né? Gente, assim, eu só lembrava nessa hora de dar as instruções para quem estava na minha casa, para poder terminar a encomenda que eu tinha que entregar dos Minions. E antes do médico entrar na cesárea, a cesárea estava marcada para as 10 horas, ele estava fazendo uma emergência, eu perguntei se eu podia usar o celular. E ele me deu o celular dele e eu fiz uma ligação para minha irmã e para o meu cunhado que estavam em casa, minha mãe cuidando da Ana, e eu fiz uma chamada de vídeo com ela e com uma confeiteira que topou me ajudar, de como que eles tinham que terminar as encomendas. E eu fiquei com eles na chamada de vídeo até o médico me levar na esteira para poder fazer o que tinha que ser feito. Então, assim, a gente mexe com sonhos, né? E eu não podia deixar
a festa de alguém estragar. Então, na minha cabeça, a responsabilidade era muito grande. E aí, o momento chegou, eu fui fazer essa cesárea. Eu me lembro que a enfermeira me colocou sentada e eu tava chorando muito porque eu já tava morrendo de medo, já tava enxergando tudo meio estranho. Ela falou assim, calma que já vai acabar. E aí me deram uma anestesia e quando eu me lembro, o Thiago nasceu, ele chorou e aí a pediatra pegou ele no colo e falou que ele tava com um problema para respirar e que eles teriam que levar ele para UTI, né, para colocar ele no oxigênio o mais rápido possível. Então ela trouxe ele para perto de mim só para dar um cheirinho, né? Só para eu ver ele, assim. E aí eu dei o cheirinho nele e ele foi, né? Para UTI. Para onde ele tinha que ficar. Muito bem. Passados 7 dias, 5 dias na verdade, nessa pressão toda, o Thiago ele teve uma hipertensão pulmonar. Então a gente, a equipe médica, todo mundo, a gente não conseguiu reverter esse quadro. Até hoje a gente não sabe direito o que aconteceu com ele, a gente só sabe que o pulmãozinho dele estava muito imaturo, né? E ele não conseguiu respirar. Então ele ficou comigo 5 dias só, ali. No 5º dia ele faleceu, no dia 4 de julho de 2017, ele faleceu. E, gente, eu voltei para casa sem chão. Falei, meu Deus, né? Eu tinha a minha pequena em casa, a Ana, e aquele monte de coisa para fazer, aquele monte de encomenda para entregar, e na verdade eu não queria nada, eu só queria entender o que tinha acontecido, né? Por que isso tudo tinha acontecido comigo. Então a minha primeira percepção foi, putz, eu trabalhei demais. Eu não prestei atenção no meu corpo, eu tava querendo pegar o dinheiro porque a gente tinha que conseguir manter a casa de alguma maneira, né? O Ricardo estava sem trabalho e o que eu ia fazer? Eu culpei imediatamente o meu trabalho. Eu falei, foi por causa do trabalho, foi porque eu trabalhei demais, eu não devia ter trabalhado o dia que eu estava cansada, eu devia ter respeitado o meu corpo, eu não devia ter pensado em ganhar tanto dinheiro, ia dar certo, e não era bem assim. Meu primeiro foco foi culpar o trabalho, foi falar que não, alguma coisa que deu errado. Depois de um tempo, procurando alguns especialistas, médicos e tudo mais, eu achei os anjos, né, que caem nas nossas vidas. Um deles foi esse médico. Eu contei toda a história para ele, ele me pediu um exame na época genético. Eu fiz e esse exame deu positivo para trombofilia, que é, na verdade, uma doença que ela se expressa na época, no meu caso, na da gravidez, e de várias formas. Então, no meu caso, o bebê se desenvolvia normalmente, mas a minha placenta, que é onde segura o bebê, ela não era nutrida, ela não aguentava, então ela rompia. Isso já tinha acontecido com a Ana e aconteceu com o Thiago também. Bom, a gente sabia então que eu teria que fazer um tratamento que custava muito dinheiro para poder engravidar de novo. Teria que aplicar injeções diárias de heparina na barriga até o último dia da gestação para poder dar tudo certo. Isso custava muito dinheiro, a gente não tinha esse dinheiro. E esse médico ajudou a gente na época a conseguir pelo governo, porque a gente não tinha renda e tudo mais. Claro que eu tive que parar as encomendas por um tempo para poder me dedicar a isso. Mas aí tudo conspirou a favor, porque era para ser. Né, a gente conseguiu esse abono do governo e eu consegui as 360 injeções que eu tinha que tomar, porque eu tinha que tomar durante os 9 meses, mais um tempo depois, né, da gestação, até pós-parto. E assim foi. A gente tomou, fez tudo, e aí eu consegui engravidar do meu 3º filho, que é o Lucas, e a gestação foi sendo levada dessa maneira, só que durante a gestação, o que eu fiz de novo, gente? Eu me fechei e vou estudar. Vou estudar, porque eu queria chegar em algum lugar. Quando isso tudo aconteceu, eu falei, eu preciso passar o meu conhecimento de uma forma diferente agora. Não é mais só simplesmente você entregar um evento, eu preciso contar essa história de vida e de como eu fui superando esses obstáculos para mais pessoas. Eu falei, eu vou começar a ensinar o que eu sei, tudo que eu estudei, nesse tempo todo que eu fiquei. E aí eu comecei a dar aula bem humildemente nas lojas de produtos para confeitaria, bati na porta mesmo. Posso dar uma aula sobre brigadeiros? Porque era a minha especialidade, bendito brigadeiros, loja de chocolate. E assim, muita gente me abriu portas, muita gente não. E as portas que me foram abertas eu fui.
E assim eu comecei. Eu comecei a fazer aulas presenciais, eu comecei a ganhar uma turma, outra turma, outra turma, outra turma. E aí chegou a pandemia. Eu falei, lascou-se. Chegou a pandemia e eu falei, o que eu vou fazer agora com essas minhas turmas que eram presenciais e tava tudo dando certo? 2 filhos. Eu falei, meu Deus, não dá. E aí foi onde eu achei uma pessoa que me ajudou nesse processo de transição e a gente foi para online. E foi nessa época que começou a estourar tudo, né, na parte da pandemia. E aí eu comecei a gravar curso. E gravei 1, gravei 2, gravei 3, gravei 4, gravei 5, gravei 6, gravei 7, gravei 8 cursos. E a gente teve um crescimento rápido, assim, dentro disso tudo, né? A gente ganhou muita gente rapidamente. Então hoje, eu tenho aí 11 mil alunos praticamente, sob minha responsabilidade de passar a verdade para eles. Eu sempre trabalhei muito com a minha verdade, o que eu passei, o que eu penso, a minha visão sobre as coisas e falar para essas pessoas que elas vão passar dificuldades muitas vezes na vida e não vai ser uma vez só não. Você vai errar ponto, você vai ter dor nas costas, você vai doer sua mão, você vai deixar seu filho e seu marido várias noites aí sem jantar, você vai ter que pedir uma pizzinha. Cara, você vai sentir raiva na hora que você for fazer um negócio, você vai ver que não dá certo, e você vai falar, meu Deus, por que não tá dando certo? Não é um mar de rosas, mas tem muito lado positivo também nisso tudo. Porque quando você consegue fazer, quando você pega aquilo como verdade, como você entende aquilo que você está fazendo, como você sabe o porquê daquilo ter dado errado, como você consegue consertar aquilo e você consegue entregar um bom trabalho, é muito satisfatório. É muito satisfatório. Então vale, com certeza, muito a pena. E mais, não só por você achar que aquilo é legal para você como pessoa, mas você vê que você ajudou outras pessoas com isso. Então você que é doceira, você que está pensando em entrar, por exemplo, nessa área, quer sentir esse gostinho, você vai ver quando você vai fazer seu primeiro casamento, sua primeira entrega, a satisfação no rosto do teu cliente de estar vendo que aquilo que você entregou foi feito com muito carinho. Aí você fala, mas como que você passa isso? Gente, o meu trabalho foi sempre muito pautado em detalhes. Todas as minhas encomendas têm um bilhete, todas as minhas noivas são muito bem tratadas, que foi assim que eu gostaria de ter sido tratada lá atrás quando eu passei por aquilo tudo. Então eu trato as pessoas com muito respeito e carinho. E é aí que mora um dos segredos de você ter sucesso. Na verdade, eu vou falar uma frase polêmica agora. O teu sucesso depende do teu fracasso. Em quantas vezes você fracassou na vida. Que é ali que você vai conseguir enxergar o que você fez de errado para você melhorar. Então assim, eu falei pra vocês, o teu sucesso mora no teu fracasso. Então hoje, qual que é a minha missão aqui? Qual é o meu objetivo, né, pra vocês? Eu quero fazer vocês entenderem, quando vocês errarem, o que realmente, de fato, tá dando errado ali. Eu quero transmitir pra vocês uma verdade absoluta, quase que visceral, para que você realmente entenda o que tá acontecendo com você ali. Então esse aqui é um marco zero pra mim. Eu tenho 8 cursos anteriores a esses, mas esse aqui é o marco zero. Por quê? Porque foi a partir desse curso que eu enxerguei isso, para poder passar para você justamente essa base, para que você possa saber resolver esses problemas e que você possa ter o seu sucesso também, mas de uma forma mais branda. Você não precisa chegar lá no fundo do poço. Calma, eu tô junto com você. Então, a partir daqui, a gente tem uma virada. É por isso que vocês estão vendo toda essa movimentação aqui. É por isso que vocês estão vendo o curso nesse formato, tudo diferente. Porque vai ser tudo diferente mesmo. Agora não tá tudo mais florido. Eu vou te mostrar como é realmente de fato, o que você tem realmente que fazer de fato para que você tenha sucesso e satisfação pessoal naquilo que você faz. Se você estiver feliz, com certeza você vai entregar um produto melhor, muito melhor. Mas como eu consegui então fazer mais de 350 receitas autorais? O que chamou a atenção das pessoas para olharem para as minhas lives? Para se tornarem as minhas alunas. É exatamente isso que eu e você vamos fazer juntas nesses 3 episódios e também na aula ao vivo do domingo. Chegou a hora da gente colocar a mão na massa e eu não vou segurar nada. Gente, seguinte, para essa aula a gente vai fazer uma massa de café, mas eu queria trazer uma técnica bem diferente para vocês aqui de saborização de massa. A grande maioria das massas que a gente vê, ela leva café solúvel ou então o próprio café passado dentro da massa. Muito bem,
Aqui eu quis trazer uma técnica para você que você tem o controle exatamente do quanto você quer que a sua massa fique saborizada de café. Então, presta bem atenção. A gente vai usar aqui, gente, o grão do café de verdade, tá? Então, eu tenho aqui, ó, grãozinho de café, tá? Como que você compra esse grão de café? Em supermercado normal, você pode comprar ele a granel, você pode comprar saquinho fechado. Aí você fala, prof, mas eu não tenho máquina depois para fazer moagem de café. A gente não vai moer esse grão de café. É aqui que tá a mágica dessa massa toda, tá? É aqui que tá a ilusão toda de você tá usando o café sem usar o café, tá? Então, calma que você já vai entender tudo que eu vou te falar. E afinal de contas, como é que a gente vai fazer então para saborizar essa massa com café? Gente, olha só. Aqui eu tenho, vocês estão vendo aí na receita, que essa receita leva também creme de leite. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão aquecer esse creme de leite. Se você estiver utilizando fresco, que é o que eu recomendo, você vai ferver. Pode aquecer até ele ferver. E aí você vai jogar o grão do café dentro desse creme de leite que vai estar quentinho. O que vai acontecer aqui, gente? Vai acontecer uma infusão. Esse é o nome da técnica que a gente está utilizando. Todo o sabor, todo o aroma do café vai ser extraído pro creme de leite. Então, por exemplo, se você, nesse caso, vamos entender que você quer mexer aqui nessa receita. De que forma que você pode mexer aqui? Júlia, eu não quero colocar o cacau em pó ou o chocolate em pó. Quero fazer uma massa branca de café. Tem como? Tem. Porque ela vai ter sabor de café sem ter cor. Então, para aquelas pessoas que às vezes querem um sabor um pouquinho mais suave, você vai poder fazer essa infusão de café aqui no creme de leite, tirar o seu chocolate em pó, o seu cacau, e mesmo assim a sua massa vai continuar tendo gosto de café sem ter cor de café, tá? Então, gente, essa é uma técnica muito legal. Por quê? Você tem o controle do que você está fazendo aqui. Prof, por quanto tempo eu deixo essa infusão de café ali dentro? Se você gosta de uma massa com um sabor bem intenso de café, bem pronunciado, você vai fazer essa etapa aqui um dia antes de você começar a sua receita, tá? Então você vai deixar o grão do café lá dentro do creme de leite, bonitão lá, infusionando por um dia. Deixa ela lá. Você pode inclusive tampar com um pirizinho aqui em cima para ficar bem abafado, como se você estivesse fazendo um chá, combinado? E aí você vai deixar dentro da sua geladeira para no dia seguinte você usar. Aí você vai ter um sabor bem pronunciado de café. Não, prof, meus clientes não curtem muito, eles gostam só daquela nuance, eu quero só dar um toque, uma magia ali dentro da massa, mas que as pessoas percebam que tem café, mas que não seja tão pronunciado. Então você pode fazer essa infusão e deixar por pelo menos, vamos combinar aqui entre eu e você, que você vai deixar no mínimo meia hora esse grão do café infusionando ali. Senão, gente, ele não pega o gosto, o sabor que ele precisa pegar, tá bom? É isso. Ingredientes apresentados, técnica apresentada, agora a gente vai colocar literalmente a mão na massa. E a gente vai fazer essa massa de brigadeiro e eu vou te mostrar exatamente o ponto que você tem que tirar ela para a bala de brigadeiro poder acontecer e ficar sensacional, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, dentro da nossa panela, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o leite condensado. Ai, prof, que leite condensado que você está usando aqui? E o que eu posso fazer de substituições aqui dentro dessa massa? Então vamos lá. Gente, aqui você vai poder usar tanto o leite condensado 8%, que é o leite condensado integral, quanto o 6%. Por que você pode fazer essa troca? Por que você tem essa liberdade? Primeiro, eu estou usando o creme de leite fresco nessa receita aqui. Então ele tem um teor de gordura bem grande. 35% de gordura. E eu também estou utilizando manteiga. Então, gente, eu já fiz uma receita onde você pode ter essa liberdade de fazer essa troca. Essa diferença entre os 6% e o 8% do leite condensado não vai fazer tanta diferença aqui, porque a massa já está balanceada. Vocês conseguem entender, perceber essa diferença? Então pode ficar à vontade, pode escolher entre os 6 e o 8. Qual que vai ser a grande diferença nisso tudo? Tempo que a sua massa de brigadeiro vai passar na panela. Mas a gente vai fazer uma bala de brigadeiro aqui. E a bala de brigadeiro, ela precisa ter um ponto um pouquinho acima do ponto de enrolar. Por isso que eu digo para você que aqui vai ficar elas por elas. Você pode usar tanto o 6 quanto o 8, porque essa diferença vai ser mínima, quase que imperceptível, tá? Muito bem. Depois que o leite condensado tá dentro da panela, sempre
Anota essa dica aí, viu? Porque as dicas que eu dou aqui nas aulas valem ouro, viu, gente? Meus alunos sempre falam isso, tá? Então é o seguinte, toda vez que você tiver um pó, seja ele qual for, chocolate em pó, cacau em pó, leite em pó, algum tipo de saborizante, qualquer coisa, o que vocês vão fazer? Lembra do nosso creme de leite que está saborizadinho com café? Eu vou coar agora essa mistura, vou passar aqui para um potinho, numa peneirinha, e eu vou literalmente, gente, tirar o grãozinho do café de dentro do meu creme de leite. E aí é o seguinte, depois que você coou e já tirou aqui o seu grãozinho de café, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu pó e eu vou diluir nesse creme de leite saborizado, tá? Lembrem, gente, do nosso combinado, né? A gente precisa deixar essa infusão acontecer por pelo menos aí meia horinha para você conseguir ter esse gostinho do café presente aí na sua massa, tá? Ó, café com chocolate já fica outra dica aí para você. É uma harmonização que dá muito match, tá? É quase impossível a pessoa não gostar, tá, gente? A grande maioria dos brasileiros consomem café e chocolate. Então, unir os dois é sucesso de venda na certa, tá? E com essa técnica da infusão, você já pode deixar sua criatividade começar a fluir aí. E eu quero que você me conte aqui nos comentários depois para eu ler o que você faria de diferente nessa receita. Que outra coisa você faria de infusão nesse creme de leite? Olha lá, pessoal. Vocês estão vendo? Ó, eu diluí todo o meu cacau em pó ou chocolate em pó. Você também pode fazer essa substituição, fica à vontade, na gordura do meu creme de leite. Por que eu tô fazendo isso? Porque, gente, para facilitar a minha vida lá no final, para essa massa não ter a tendência de formar gruminhos. Sabe quando você faz aquela massa e de repente ela fica toda empelotada por causa do cacau ou do chocolate em pó que você usou? Pois é, você não misturou ela direitinho logo lá no início. Então faz essa técnica aqui que eu tô te ensinando que vai dar bom, tá? Então, ó, depois que você fez tudo isso, eu vou jogar essa pastinha, ó, saborizante lá dentro da panela. Olha que sensacional! Você acabou de fazer a sua própria pasta saborizante. Você viu como não é um bicho de 7 cabeças, gente? Dá pra criar. E aí, ó, eu vou misturar tudo aqui dentro da minha panela. E já vou colocar também a manteiga. Lembrando que o meu fogo tá o quê? Desligado. Sempre, gente, sempre que vocês forem fazer qualquer tipo de mistura, sempre com o fogo desligado, tá? E agora é o seguinte. Gente, a gente vai cozinhar essa massa no fogo médio para o fogo baixo. Por quê? Agora vem o outro pulo do gato dessa aula aqui. Presta atenção. Talvez isso seja uma coisa que ninguém te conta, né? Você sempre olha ali na receita, sempre falando, cozinha em fogo médio, cozinha em fogo baixo. Mas o que é o tal do fogo médio? O que é o tal do fogo baixo? E por que a receita pede fogo médio, fogo baixo, fogo alto? Vamos lá. Pulo do gato, hein, gente? Ó, dica igual essa você não vai achar. O que nós estamos fazendo aqui? Bala de brigadeiro, certo? A bala de brigadeiro, por si só, por consistência, ela já é uma coisa mais puxa-puxa, certo? Ela já tem uma consistência um pouquinho diferente no brigadeiro de enrolar. Como que eu consigo isso? De duas maneiras. Ou acrescentando uma carga de açúcar dentro da minha massa, por exemplo, usando um achocolatado, o que não é o nosso caso aqui, porque a gente está fazendo uma massa bem refinada de café, então eu não vou optar pelo achocolatado. Ou eu mexo num fogo médio para baixo. Por quê? Porque eu vou precisar ficar com essa massa cozinhando um pouquinho mais, mexendo, e com isso eu caramelizo o açúcar que tem dentro da minha massa. E aí eu dou a textura que eu quero para essa bala de brigadeiro. E o que é esse fogo médio para baixo? Gente, presta atenção, eu estou usando aqui um fogão de indução. Você na sua casa, você vai usar o fogão que você tiver. Se o seu fogão for um fogão tradicional, você vai procurar, gente, uma boca do fogão compatível com o tamanho da sua panela. Putz, prof, que vago, né? Explica melhor esse negócio aí. Ó,
A panela que eu tô usando aqui tem 20 centímetros de diâmetro, por exemplo. Ela cabe aqui tranquilamente uma receita, tá? Essa aqui que eu tô fazendo pra vocês terem uma ideia aqui dentro, tá com metade da receita. Então ela cabe muito bem uma receita inteira. 20 centímetros. Que boca do fogão que eu vou utilizar? Você não vai colocar na sua maior boca. Aqueles fogões que tem 5 bocas, 4 bocas, normalmente tem uma que é sempre a maior zona. Não use aquela boca do fogão. Você vai usar ou a pequena, a menor que você tem, ou a média, que normalmente tem 2 iguais. Por quê? Dá certinho, gente, com o diâmetro da tua panela. Quando você ligar a chama, essa chama não pode ultrapassar a panela. Sabe quando você põe uma panela bem pequena e aí você liga o teu fogo, a chama ela ultrapassa e começa até a queimar o cabo da panela? Presta atenção nisso. Presta atenção nessa relação. Nada vai adiantar se você pegar uma panela como essa, colocar numa chama maiorzona ou muito pequena, o seu fogo vai ultrapassar a panela, aí você vai falar, prof, mas eu coloquei na menor boca do fogão e numa chama alta. Pô, não adiantou nada. Entendeu o raciocínio? Então, ó, observa aí na sua casa. A chama do fogo não pode ultrapassar a sua panela e nem pode ficar concentrada demais só no meinho da panela, porque daí o que vai acontecer? Vai ficar baixo demais. Entenderam? Eu acabei de te dar um conhecimento que te libertou. Você agora sabe olhar para o teu fogão. Agora eu tô vendo amanhã todo mundo mandando mensagem, fazendo teste com os foguinhos ligados lá, olhando se o fogo tá ultrapassando a panela ou se tá ficando só no meio. Você entende por que eu não posso te falar assim, ó, você vai usar naquela boca de fogão, naquela temperatura de chama? Eu te ensinei o que agora, gente? A ver, a olhar, a ser visual, a perceber como é que tá essa chama no fogão, tá? Para quem tem fogo de indução, eu vou usar aqui na potência 1000, no caso, o meu fogão é da Cadence, então potência 1000 lá no 120, tá bom? Que seria um fogo médio para baixo. Então vamos embora, ligando o nosso fogãozinho. Eu vou começar a mexer essa massa aqui dentro da minha panela. Olha lá, gente. O que a gente tem que observar aqui? Logo de primeira, vocês já veem que essa massa ela tá bem homogênea. Por quê? Porque eu ensinei vocês a fazer aquela técnicazinha da pasta. Então, gente, fica muito mais fácil na hora de você mexer dessa massa não criar gruminhos, tá? Lembrando que é o seguinte, quem tem fogo de indução aí vai saber do que eu tô falando. O fogão de indução, por natureza, ele é muito mais alto, já é muito mais rápido do que um fogão convencional. Então vocês vão ver que eu vou dar ponto nessa massa aqui muito mais rápido do que se eu tivesse num fogo tradicional, tá? Outra coisa, vocês perceberam a panela que eu tô usando aqui, né? Essa panela que eu tô usando, gente, é uma panela de fundo triplo. O que isso quer dizer? É aquela panela pesadona. Ela tem um fundo bem grosso, essa no caso que eu tô usando é inox, tá? E não só o fundo, gente. As paredes dela também são bem grossas, tá? Então é o seguinte, uma dica que eu dou aí para vocês. Muitos alunos, às vezes, seguram, né? Faz ali o seu investimento numa panela de entrada, por exemplo, da linha da Tramontina, que é essa que eu estou utilizando aqui. A linha de entrada dele, se não me engano, gente, é a panela Alegra. O que acontece com essa panela? Ela tem um fundo grosso, ela é legal, porém, as paredes dela são finas, tá? Então, quem tem, às vezes, em casa aí, já pode ter passado por essa situação da panela começar a queimar na lateral. Então, cuidado, tá? Veja uma panela, quando você for comprar, pede lá para a vendedora da loja uma panela que tenha não só o fundo grosso, mas também a parede, tá? Panela de alumínio batido ou aquelas panelas de alumínio bem pesado também funcionam. Você só precisa prestar atenção aí se você usar o fogo de indução, se ela vai funcionar na indução. O alumínio costuma não ter a parte de indução, tá? Fora isso, gente, usa a panelinha que você tem aí na sua casa. Se a sua panela também for de teflon, aquela antiaderente, dá para usar, prof? Dá para usar, gente, só que você vai ter que se ligar muito aqui na hora do ponto, tá? Por quê? A panela antiaderente por si só, galera, ela tende a não grudar. E a gente vê o ponto como? Desgrudando a massa da lateral. Então você tem que ter muito senso aí crítico, bastante prática na sua casa para você conseguir identificar o ponto. Mas, gente, é treino, tá? Dá para fazer. Galera, olha só que rapidinho. Essa massa, ó, ela já tá começando a dar o ponto, você percebe que ela já está engrossando aqui na minha panelinha, ó, tá vendo? Só de eu mexer aqui, eu já vejo, olha, que essa massa já chegou no ponto. Se fosse para um brigadeiro de enrolar, eu já ia tirar. Quer ver como, ó?
só de eu fazer isso aqui, vocês perceberam que a massa desgrudou completamente lá do fundo da panela? Eu já poderia tirar, mas a gente quer fazer uma bala de brigadeiro aqui. Então eu vou um pouquinho além. Quanto além, professora? Vou mostrar para vocês aqui. Ela vai, pessoal, desgrudar completamente desse fundo, tá? Você vai começar a notar que ela vai quase que ficar com uma textura puxinha lá dentro. É isso que a gente quer para bala de brigadeiro, tá? Corre o risco de você cozinhar demais? Corre esse risco. Então, de olho aqui nos macetes que eu vou te ensinar. Ó, a gente já tinha chego no ponto de enrolar e agora a gente chegou no ponto de bala. Eu vou desligar o meu fogão para mostrar isso aqui para vocês bem direitinho. Eu vou deixar a massa parar um pouquinho aqui e eu vou, ó, abrir um caminho nela ali na panela. Quando eu tirar a minha espátula, ó, pum, vocês vão ver que esse morrinho não cai mais, tá? Ó, o caminho permaneceu aberto e o morrinho não caiu mais. Outra forma, ó, a minha panela tá desligada, mas ela tem calor residual, então mexe sempre que você tiver com essa panela quente aqui. Olha a diferença agora, gente, ó. Vocês viram como ela deu uma cambalhotona? Ela desprendeu completamente daqui, ó, fez um plum, praticamente uma onda aqui na lateral da panela. Esse é o ponto. Essa é a melhor forma de você ver o ponto da sua balinha, tá? O que eu tô fazendo? Por que eu tô mexendo tanto essa massa? Prof, você tá com o fogo desligado. Esse aqui é um dos grandes segredos de uma boa massa de brigadeiro. Logo depois que você desligar, olha lá, gente, essa é a hora que a massa começa a tomar uma textura que ela fica lindona, que ela fica aveludada, que ela fica delícia, que ela fica macia. Por quê? Porque você está homogeneizando tudo que tem dentro da panela. Então, sabe aquela lenda que às vezes falam para vocês por aí? Não pode raspar o fundo da panela, prof. Verdade, não pode. Se você simplesmente pegar a massa e jogar ela por cima do seu plástico ali da alimentar, o que vai acontecer? Aquele fundinho é a primeira coisa que cai por cima. Então, toda a crostinha fica em cima, ela açucara. Mas, se você fizer isso que eu fiz agora, se você homogeneizar bem esse fundo com a panela desligada e com calor residual, você mistura toda a massa que está ali e isso não acontece. Então, você pode sim raspar o fundo da panela se você tiver esse conhecimento que eu acabei de te passar agora. Então, a sua massa não vai açucarar e acontecer isso. Outra dica importante. Professora, quero fazer essa massa, mas eu vou testar em casa, eu quero ver quanto tempo ela dura, porque sim, senhores, vocês vão testar essa massa na casa de vocês. Que fique como lição dessa primeira aula, gente. Anota aí, lição. Vocês vão testar a massa e eu quero que vocês batam foto dessa maçona descansando com a etiquetona lá. Aula número 1, doces criativos. E você vai mandar essa foto lá pro meu @julia.nigroo no Instagram, porque eu quero ver você trabalhando, tá? Então, faça, teste, anota todas as dificuldades que você teve, porque a gente vai ter uma aula especial para tirar dúvidas sobre isso, beleza? Combinado? O que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar essa massa da panela, eu vou passar para um plástico alimentar, vou mostrar para vocês exatamente como, e essa massa vai descansar fora da geladeira. Então vamos lá, gente, ó. Plásticozinho alimentício aqui. Que plástico que é esse aqui, prof? É aquele plástico que você compra no setor de congelamento de alimentos, tá, gente? Eu abri ele no meio. E agora aqui, ó, eu vou fazer um embrulhozinho. Então eu gosto de apertar bem na massa, tá? Por quê? Para que não entre ar aqui dentro, tá? E essa massa fique bem embrulhadinha aqui. Então, ó, fiz um pacotinho e aí essa massa vai ficar descansando fora da geladeira por aproximadamente 6 horas, tá bom, pessoal? Ela precisa descansar para ela chegar na textura que a gente quer, tá? Então, conforme eu já expliquei para vocês, pode deixá-la fora da geladeira tranquilamente que não vai ter problemas, tá bom? Lógico. Lembrando aí, se você fizer o seu processo com a sua higiene correta, você não vai ter problemas, tá? Outra dica importante, você quer fazer essa massa durar um pouquinho mais? Você pode, nessa receita que eu acabei de te passar, usar 15 gramas de glucose de milho, que vai fazer o quê, gente? Vai justamente, lembra da água livre que eu falei? As aguinhas que estão soltas lá dentro da massa, felizes e contentes. A glucose entra nessa receita e vai lá e ó, dá a mãozinha para toda essa água livre presente dentro da massa. Isso vai fazer, gente, com que a sua massa retarde a cristalização. Ou seja,
ela vai durar mais tempo aí na sua bancada, combinado? Então vamos lá, pessoal. Café e a data que eu fiz. Daqui 6 horas a gente volta para ver como ela ficou. Vamos lá, meus queridos. Vou mostrar para vocês como que essa massa fica depois de descansada, tá? Se você optar por congelar essa massa, você pode também, tá? Por 30 dias no seu freezer. Mas vamos combinar aqui. Bem embaladinha no papel filme, dentro de um saquinho pack, bem fechadinho, ziplock, etiqueta, freezer, 30 dias. Gente, olha, essa daqui é a textura da sua massinha descansada. Eu vou mexer um pouquinho nela para você sentir o drama e como é que tá a textura disso aqui. Ó, olha que massa macia, ó, sem bolinha, tá vendo? Como a técnica que eu falei para vocês da pastinha super funciona. Eu vou dar uma quebra nela para você ver agora a resistência, ó. Lembra que eu falei que a bala, ela tem uma certa resistência, mas, gente, de longe não é um brigadeiro puxa. Então, aqui a gente quebrou mais um paradigma aí de mercado, né? Porque quando a gente fala sobre... Eita! Quando a gente fala sobre bala de brigadeiro, a gente tem aquela falsa sensação que a bala tem que ser aquele negócio puxa que gruda no dente. Olha aqui, mais uma vez para vocês. Ó, tá vendo? Ela forma pico, mas ela é uma massa cremosa, gente, ó. É uma massa que vai derreter na sua boca. E nem por isso ela deixou de ser uma bala de brigadeiro, tá? A gente vai finalizar agora essa bala de brigadeiro só lá no episódio número 3. Gente, esqueci. Vou dar uma dica importante para vocês a respeito do descongelamento dessa massa, né? Então é o seguinte, se você optar por congelar essa massa, você tem que tirar, pessoal, essa massa do congelador e passar para a geladeira, tá? Você não pode tirar do congelador direto para a bancada. Ô, gente! Tá, mãe, que tá rolando aí? Enfim, tirou do congelador, geladeira por 6 horas e só depois vocês vão passar pro seu ambiente de trabalho. Ô, Wellington, peraí, gente. Dá uma olhada ali pra mim, o que tá rolando? Davi, será que tá caindo a conexão? Eita. Ô, Wellington, me despluga aí, cara. Estão tentando me sabotar a receita toda, eu não aguento mais.